A Rádio Justiça apresenta Especial Agenda 2030. um plano global para garantir uma vida digna para todos. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Sérgio Duarte e você acompanha agora o programa Agenda 2030. A cada edição vamos explicar um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pelas Nações Unidas. E no segundo programa vamos conhecer o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 2, que fala sobre erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável. Vamos saber também mais detalhes sobre o cenário global da fome na atualidade com o professor de Direito Internacional Luiz Renato Vedovato. Falaremos também sobre a insegurança alimentar grave, que afeta 19 milhões de brasileiros, com a nutricionista social Ana Carolina Insfield Matos. Conheceremos ainda o projeto do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que arrecada alimentos para combater a fome entre crianças e adolescentes, com o coordenador de gestão estratégica do Tribunal, Rodopiano Neto. Saberemos mais sobre o que diz a legislação brasileira sobre o combate à fome e a agricultura sustentável com Albenir Cherubini, advogado, mestre e professor de Direito Agrário. E ainda vamos conhecer uma ONG baiana que ajuda pessoas a saírem da situação de insegurança alimentar grave. Panorama Global. Para tentar nos dar um panorama sobre a fome e a agricultura sustentável, eu converso agora com Luiz Renato Vedovato. Ele é professor de Direito Internacional da PUC, da Unicamp, e também membro do Grupo Consultivo Acadêmico do Centro Global para Inovação Legal em Ambientes Alimentares da Georgetown University, nos Estados Unidos. Prazer em falar com o senhor, professor Vedovato. Olá, Sérgio. Muito obrigado pela oportunidade de falar na Rádio Justiça, o que sempre me deixa muito feliz. Muito obrigado. Antes da gente começar a nossa conversa, professor, eu convido o senhor e também o nosso ouvinte a ouvir uma reportagem sobre a meta de número 2 da ONU, que tem como objetivo erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável. Vamos ouvir. A meta 2 da Agenda 2030 da ONU preconiza acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e em situações vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano. Também acabar com todas as formas de má nutrição. A meta também prevê dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores. Os países se comprometeram ainda a garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e implementar práticas agrícolas que aumentem a produtividade e a produção, mas que ajudem a manter os ecossistemas. E ainda aumentar o investimento em infraestrutura rural, pesquisa e extensão de serviços agrícolas, desenvolvimento de tecnologia e os bancos de genes de plantas e animais, para aumentar a capacidade de produção agrícola nos países em desenvolvimento. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, FAO, entre 720 milhões e 811 milhões de pessoas passaram fome em todo o mundo no ano passado. Desse total, 118 milhões começaram a sofrer com a fome em razão da pandemia. Rádio Justiça. De Brasília, Fábio Ruas. Como acompanhamos na reportagem, professor Vedovato, a meta número 2 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável prevê que até 2030 o mundo consiga erradicar a fome e promover a agricultura sustentável. Mas qual é o cenário global da fome na atualidade? Bom, a gente tem um mapa da fome do Programa de Alimentação da ONU que nos mostra que, apesar de haver uma produção de alimentos suficiente para alimentar todos, a gente percebe que a distribuição desses alimentos não é feita de forma igualitária no mundo. Então, há lugares do planeta, em especial a África subsaariana, e a gente pode até citar a Líbia por conta dos conflitos recentes, mas a África subsaariana em especial, que
que é muito preocupante. Além disso, a gente deve destacar a necessidade de repensarmos formas de produção de alimentos que possam dialogar mais com o cenário da sustentabilidade. Isso permitiria que todas e todos pudessem ter acesso a alimentos produzidos com uma proteção ambiental mais efetiva. Eu também destacaria a relevância de se colocar à mesa das pessoas ou deixar disponível para essas pessoas alimentos que possam também protegê-las para o futuro, né? Porque muitas vezes a gente identifica programas que buscam saciar a fome de determinados grupos hoje, no entanto, com alimentos de baixa qualidade que podem gerar problemas de saúde no futuro, tais como a obesidade. Então, eu vejo como um grande destaque a necessidade da gente pensar a distribuição de alimentos, a qualidade desses alimentos e a sustentabilidade. Professor, o ODS de número 2 fala também sobre a agricultura sustentável. Qual é a relação da fome com a agricultura sustentável? A agricultura sustentável nos permite levar à população um alimento que não carregará com ele desafios futuros para o meio ambiente. Em outras palavras, permitir que essa produção de alimentos seja feita de forma a garantir que gerações futuras também tenham acesso aos alimentos é fundamental. Por isso, nessa ODS, que vai colocar que até 2030 nós tenhamos sistemas sustentáveis de produção de alimentos e também imaginar práticas agrícolas robustas nesse sentido, nos faz pensar em como produzir alimentos que tenham o menor ataque ambiental possível. Então, nós no Brasil em especial, né, nós somos uma referência mundial na produção de alimentos. Talvez nós tenhamos que passar a ser uma referência mundial na produção de alimentos para gerações atuais e futuras. Isso significa pensar produção agrícola sem agressão ao meio ambiente. A pandemia de Covid-19, professor Vedovato, ela fez aumentar a fome entre a população mundial. De que forma isso acaba acontecendo, isso ocorre, já que estamos sentindo no próprio bolso o aumento nos preços dos alimentos? Esse é um ponto fundamental que você levanta, porque a gente chegou a fazer uma pesquisa pontual em São Paulo durante a pandemia sobre em 3 comunidades em São Paulo, né? Foram Vila Vietnã, Brasilândia e Paraisópolis, e a gente percebeu que essa população está numa situação de insegurança alimentar bastante clara. Os resultados da nossa pesquisa mostram por bairro, né, que nós temos entre 80% e 100% das pessoas pesquisadas numa situação de não saber se terão como se alimentar no dia seguinte. E no mês anterior a essa pesquisa, né, isso foi perguntado para eles, né, o que você enfrentou de desafios alimentares no mês anterior, também entre 90% e 100% das pessoas pesquisadas destacaram a insegurança alimentar, né? Metade dos participantes disseram não conseguir comer proteína animal nem vegetais regularmente. Então a gente tem um desafio de vencer a fome, 100% quase tem dificuldades de encontrar, de 80% a 100%, né, encontrar saídas para se alimentar, e eles destacam que mais da metade deles, né, tem dificuldades quase que intransponíveis para conseguir acesso à proteína animal ou vegetais de forma regular. E nesse contexto, né, isso impacta demais a vida dessas pessoas. Por quê? Isso pode gerar outras doenças, como é o caso da obesidade, como é o caso de outras doenças crônicas. E se a gente somar, e essa pesquisa foi feita durante a pandemia, se a gente somar o fato de estarmos num cenário psicologicamente não tão positivo por conta da pandemia, a gente vai potencializar os problemas da fome nesse contexto.
Professor, aproveitando esse gancho, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de número 2 também fala sobre a desnutrição e as necessidades nutricionais dos adolescentes, das mulheres grávidas, lactantes e das pessoas idosas. Como garantir, então, esses direitos a toda a população mundial até 2030, professor? Bom, é um desafio ousado e necessário, porque garantir a vida das pessoas é algo que ninguém discute. Todos nós temos direito à vida. O que o ODS 2 nos coloca é que vida e que qualidade de vida essas pessoas vão ter direito. Se eu garanto que ela possa viver, mas não tenha acesso a alimentos que façam-na superar a desnutrição, façam que as mulheres possam ter acesso a alimentos, as crianças possam ter acesso a alimentos, as mulheres grávidas e lactantes e as pessoas idosas possam ter esses acessos, tanto meninas quanto meninos, a gente vai ter aqui um desafio que é a vida que eu estou garantido não é uma vida digna. Então, essa ODS, ela vem de forma ousada, mas a gente pode imaginar que seja até atrasada, porque só garantindo todos esses elementos de combate à desnutrição, de garantia de alimentos saudáveis e nutritivos, é que a gente vai dar oportunidade para essas pessoas usufruírem de uma vida digna. Como fazer isso? Eu imagino, e a gente tem feito isso como proposta de ação lá nesse grupo do qual a gente participa na Georgetown University, é regulação. Sem o Estado e sem a atuação na criação de normas que conduzam à produção, a tendência é que se produza só aquilo que tem alto valor agregado. E, no fundo, nós precisamos incentivar o pequeno produtor rural, aquele produtor que leva os seus produtos até a feira da cidade, aquele que vai ter o cuidado de levar alimentos que são saudáveis para a população. E, dessa forma, a gente teria, pelo menos, a diminuição de custos de logística. Porque produzir num país para vender alimento em outro, às vezes é necessário, e a gente vê que sim, porque em alguns países não há condições de produção, mas também permitir que ao lado dessa grande produção que vai para outros países do mundo, haja uma produção local que permita que as pessoas se sustentem com aquela produção e também alimentem de forma saudável quem está próximo, é a melhor saída. E para isso a gente precisa da presença do Estado regulando, ou com incentivos fiscais, ou com preparação dessa população, com incentivos para que elas tenham condições de acessar financiamento para a sua produção. Professor, o ODS de número 2 determinava que até 2020 os governos conseguissem manter a diversidade genética de sementes, inclusive por meio de bancos de sementes. Será que isso foi alcançado, professor? Eu tenho as minhas dúvidas nesse ponto. A gente deveria ter atuado de forma rigorosa a garantir que a gente tivesse a soja não transgênica, o milho não transgênico, mas a gente percebe a dificuldade de produção nesse contexto de sementes que não são transgênicas. Eu espero que a gente consiga recuperar essas sementes, elas ainda existem, e a gente possa deixar para o futuro, para as próximas gerações, a oportunidade de ter acesso a elas. Professor, de que forma, então, os países avançaram com as ações para acabar com a fome desde a criação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em 2015? Bom, o que é mais interessante é ver que nós tivemos, com a colocação dos objetivos, pensamentos conjuntos para alcançar tais metas. E nós criamos uma conscientização, uma sensibilização perante as gerações mais novas, mais jovens, dessas necessidades. Talvez os objetivos do desenvolvimento sustentável sejam mais eficientes que tratados internacionais vinculantes, porque a criança na sala de aula vai pedir ao professor informações, à professora informações, vai levar essas informações para casa e vai discutir com as gerações mais
adultas que tomaram decisões que muitas vezes são equivocadas. Então, o que o mundo fez? O mundo preparou essas ODS e preparou as gerações mais novas a ter acesso a esses conteúdos por meio das redes sociais, por meio da internet. Por isso que a gente vê nascer uma geração nova, né, liderada pela Greta Thunberg, mas por outras tantas crianças e jovens e adolescentes que debatem esse tema, que sabem mais das discussões e dos desafios ambientais que a nossa geração, que as gerações que vieram antes dela. Então, a estratégia da ONU para enfrentar a fome foi exatamente levar essa informação para as pessoas e elas começaram a pensar na importância de programas de transferência de renda, como foi o caso no Brasil recentemente e em outros lugares do mundo, de como essa transferência de renda foi importante para que as pessoas tivessem acesso a alimentos e tivessem, assim, a possibilidade de superar esse desafio da fome. Há muito o que fazer, mas eu imagino que o que foi feito até agora foi muito positivo. Conversamos na Rádio Justiça com o Luiz Renato Vedovato, ele é professor de Direito Internacional da PUC da Unicamp e também faz parte do Grupo Consultivo Acadêmico do Centro Global para Inovação Legal em Ambientes Alimentares da Georgetown University, nos Estados Unidos. Professor, eu agradeço a participação do senhor conosco aqui na primeira parte do programa, trazendo para nós um panorama sobre essa situação da fome e da agricultura sustentável do mundo. Muito obrigado. Sérgio, muito obrigado pela oportunidade, sempre uma felicidade falar contigo e com os seus ouvintes. Um abraço. Muito obrigado, professor. E no próximo bloco vamos mostrar o panorama da fome no Brasil. Você está ouvindo Especial Agenda 2030. Rádio Justiça. Sintonize seus direitos. Voltamos a apresentar Especial Agenda 2030. E a gente continua falando sobre o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de número 2, que trata da erradicação da fome. Vamos acompanhar a reportagem de Carolina Chaves para saber mais sobre a situação atual do Brasil em relação ao tema. A insegurança alimentar no Brasil ficou mais evidenciada por causa da pandemia da Covid-19, um problema que já preocupava antes da crise sanitária. Com ela, a dificuldade ao acesso a alimentos saudáveis ficou ainda pior. A insegurança alimentar pode ser apresentada em 3 níveis: leve, moderada ou grave. Este último afeta 9% da população, ou seja, 19 milhões de brasileiros estão passando fome. Quem diz é o estudo do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil. Ele foi desenvolvido pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar. Mas esse cenário está visível nas ruas. Houve uma piora nos dados da fome no Brasil, que já foi possível reduzir a miséria no país. Em 2013, por exemplo, o país atingiu o menor nível de fome até então. 4,2% da população se encontrava em situação de fome. Isso fez com que o Brasil saísse do mapa da fome da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Mas a partir de 2013 houve um retrocesso acentuado. Até 2018, houve um crescimento de 8% de insegurança alimentar no país, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, e da Pesquisa de Orçamento Familiares. Depois disso, o número de pessoas sem acesso à alimentação cresceu de forma assustadora entre 2018 e 2020, 27,6%. E as razões são inúmeras, inclusive o desemprego. Outra realidade que as pesquisas mostraram é que a insegurança alimentar é mais acentuada em lugares específicos, Norte e Nordeste. Nessas duas regiões, o percentual de fome é maior que a média em todo o país e a fome bate a porta principalmente de lares chefiados por mulheres, por pessoas negras e com baixa escolaridade. Como se não bastasse, a fome ainda vem acompanhada de restrições a outros serviços básicos, como o acesso à água. Uma das soluções para mudar esse cenário, ou pelo menos chegar ao que foi em 2013, é investir em políticas públicas que gerem emprego e renda, acesso a serviços básicos como saúde e educação. Rádio Justiça de Brasília, Carolina Chaves.
E para saber mais detalhes sobre a pesquisa que acabamos de ouvir na reportagem, vamos ouvir agora a entrevista feita pela repórter Patrícia Portales com a nutricionista social Ana Carolina Aisfeld Matos. Vamos ouvir. Pesquisa. Como ouvimos na reportagem, doutora Ana Carolina, a pesquisa concluiu que com a pandemia de Covid-19, cerca de 116 milhões e 800 mil pessoas estão em algum grau de insegurança alimentar, leve, moderado ou grave. Na prática, doutora, o que é insegurança alimentar? No Brasil, a segurança alimentar e nutricional, bem como a compreensão ampliada, né, da alimentação brasileira, ela vem sendo conquistada a priori desde uma aprovação da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional. Isso ocorre no ano de 2006. Essa lei, né, a partir da sua regulamentação, ela passa então a destinar uma atenção prioritária no cenário da alimentação brasileira. E o conceito de segurança alimentar e nutricional, a partir dessa lei, ele requer, né, uma compreensão da alimentação não somente com base no acesso físico e econômico. E aí, para a gente avaliar o grau de insegurança alimentar e nutricional da população brasileira, a gente tem utilizado alguns indicadores. E um deles é a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar e Nutricional, que se chama Escala EBIA. Ela vai trazer 4 níveis, né, de segurança alimentar e nutricional. O primeiro deles é, de fato, né, as pessoas que possuem acesso a uma alimentação em quantidade suficiente, em uma qualidade, né, todos os dias do ano de forma ininterrupta. Depois, os outros 3 níveis, eles já se apresentam enquanto níveis de insegurança alimentar, que a gente vai chamar, então, de leve, moderado ou grave, né? No primeiro nível, esse nível que a gente vai chamar ainda de um nível leve de insegurança alimentar e nutricional, significa que nesse momento as pessoas, as famílias, indivíduos, comunidades, né, eles até têm acesso a uma alimentação cotidiana, né, mas que já existe uma certa preocupação que essas pessoas vão possuir uma alimentação segura, de qualidade, uma quantidade suficiente num futuro muito próximo, né? Depois, a segunda classificação da insegurança alimentar, que é ao nível moderado, nesse momento já ocorre uma redução significativa da alimentação. Então, as pessoas já acabam fazendo algumas substituições, escolhendo alguns alimentos em detrimento de outros. Então, nesse caso, a gente diz que essas famílias estão num nível de insegurança alimentar moderada. Normalmente, nesse patamar de insegurança alimentar, as crianças acabam sendo preservadas, né? Já no último nível de insegurança alimentar, que a gente vai chamar que é um nível grave, seria o ponto máximo da insegurança alimentar. Então, nesse momento, já ocorre uma redução bastante drástica, não só da quantidade de alimentos, mas principalmente da qualidade desses alimentos, né? Chegando a ficar, por exemplo, um dia inteiro ou mais de um dia sem ter acesso a nenhum tipo de alimento. E nesse caso não seriam somente os adultos, e sim já atingiria também as crianças desse componente familiar. Logo mais, doutora, a gente retoma essa questão da pandemia, né, que a senhora também comentou brevemente. Mas antes, eu gostaria que a senhora comentasse quais são, doutora, os estados brasileiros mais atingidos com a insegurança alimentar. Tem uma outra pesquisa, né, que ela vem muito a somar com esses dados que o Inquérito Nacional da Vigisan nos apresentam, que é uma série que se chama Justiça para a Alimentação. Esse compilado de pesquisas, eles utilizam essa escala EBIA que eu estava mencionando para ti anteriormente, né, para analisar esse nível de segurança alimentar no contexto nacional. E esse compilado de pesquisa, ele vem então a confirmar que em plena pandemia do Covid-19, os problemas relacionados com a ocorrência da fome, eles de fato são agravados. Uma crescente progressão da miséria, do desemprego, entre outras questões que acabam evidenciando a dificuldade de acesso a uma alimentação por parte da nossa população brasileira. Ela aponta que entre novembro e dezembro de 2020, os efeitos da pandemia na alimentação e na situação da segurança alimentar e nutricional vai expor, de fato, uma alta frequência de insegurança alimentar grave, né, nos domicílios brasileiros. Também um outro informe que a gente pode estar agregando, que eu não sei se é de conhecimento de todos, mas tem a FIA Brasil,
Brasil ela é uma organização que monitora principalmente a violação do direito à alimentação junto a determinadas comunidades e grupos populacionais. E ela vai trazer que essa intensificação da desigualdade social, aliada à pandemia do Covid, faz com que determinadas populações estejam, de fato, mais expostas à situação de fome. Por exemplo, povos indígenas, comunidades quilombolas, ribeirinhos, pescadores, povos de matriz africana, indivíduos em situação de rua. Também a gente vai pontuar aí daquela grande classe de subempregados que a gente tem hoje no Brasil e também pequenos agricultores. Domicílios cuja a mulher acaba sendo a principal referência, né, a principal provedora da alimentação, acabam sendo mais suscetíveis a estarem num nível de insegurança alimentar grave. Assim como também aquelas famílias em que a pessoa de referência é declarada preta ou parda. Mas essas duas pesquisas, elas nos mostram que a insegurança alimentar grave, ela tem de fato uma maior frequência, principalmente nas regiões norte e nordeste do país. E que essa frequência de insegurança alimentar grave, que também é uma coisa que a gente pode estar pensando, ela vai ocorrer com uma maior frequência nos domicílios do âmbito rural com relação ao âmbito urbano. Então, são esses os dados que a gente tem para apresentar. Certo. E ainda falando de pandemia, doutora Ana Carolina, esse período fez com que o Brasil voltasse para o mapa da fome. Qual que era também a situação da fome no Brasil antes da pandemia? Certo. Nós tivemos um grande momento de regressão nos índices da segurança alimentar e nutricional, que eles podem ser explicados por uma série de acontecimentos que foram, de fato, desencadeando uma maior instabilidade socioeconômica do país como um todo e que colaborou para a atenuação dessa desigualdade social no Brasil. A gente pode estar citando, por exemplo, os cortes dos gastos públicos no ano de 2016, bem antes da pandemia. Também no ano de 2017 a gente teve a corrente de privatizações, principalmente pela aprovação da reforma trabalhista. No ano de 2018, também anterior à pandemia, a FAO, né, ela anunciou a necessidade de medidas urgentes para travar a caminhada do Brasil ao mapa da fome. Então, para além, né, disso, a gente também viu ali que no período de 2014 a 2019, também ocorreu uma intensa permissão do uso de agrotóxicos, né? Isso vem aumentando paulativamente em grande escala o uso de contaminantes químicos na alimentação brasileira, o que faz hoje, né, na atualidade, o Brasil ser um dos países, né, com maior uso de químicos prejudiciais à saúde, né, como um todo. Os problemas, então, eles acabam sendo agravados no momento da pandemia, com esse reforço às desigualdades sociais e um constante aumento nos índices de vulnerabilidade a esses grupos mais atingidos que eu citei anteriormente. E além desse histórico que a senhora trouxe para a gente, doutora, programas do governo federal como o auxílio emergencial instituído para a pandemia diminuíram os efeitos da fome no Brasil? Bem, né, eu acho que tem várias questões. Eu acho que primeiro é preciso a gente reconhecer que a insegurança alimentar e nutricional do Brasil, ela não decorre de uma falta de alimento ou uma falta de disponibilidade alimentar, uma insuficiência de produção de alimentos. Não, né, ela ocorre de fato por uma falta de acesso à terra para a produção de alimentos das comunidades e também por uma falta de renda para comprar determinados alimentos, né? Acho que assim, né, a gente precisa pensar que programas como o auxílio emergencial, políticas públicas, programas sociais, eles são extremamente importantes para que a gente consiga superar esse quadro regressivo. Né? Essa pesquisa que eu apresentei para vocês anteriormente, que também traz essa série de pesquisas com compilados que trazem essas projeções, elas trazem, por exemplo, que os domicílios que contavam com benefícios como, por exemplo, o Bolsa Família e o auxílio emergencial, eles são, de fato, domicílios que registraram maiores níveis de insegurança alimentar e nutricional do que, por exemplo, os domicílios que recebiam aposentadoria. Né? Então, esses domicílios que receberam o auxílio emergencial, eles também acusaram gastar esse recurso a priori com a compra de comida, né? Para além de outras questões, como pagar
dívidas e outros gastos. Mas a principal utilização desse recurso foi, de fato, para comprar comida, comprar alimentação. E, doutora Ana, a senhora comentou aí da falta de acesso à terra. Eu queria retomar um pouquinho esse ponto, porque nós temos aí o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 2, que fala da fome e da agricultura sustentável, exatamente relacionado ao que a senhora comentou. Quer dizer, o Brasil tem um grande potencial agrícola, mas mesmo assim, muitas pessoas passam fome. Isso significa, doutora, que o problema esteja relacionado à distribuição dos alimentos dentro do território nacional? Tem uma relação que a gente precisa fazer com esses níveis de insegurança alimentar, que ele deve-se também a práticas alimentares contemporâneas, né? Que práticas são essas? São práticas alimentares, escolhas alimentares que são constantemente influenciadas por um processo de industrialização dos alimentos, né? Que é crescida, assim, de um avanço tecnológico na agricultura, somada também a uma economia que é globalizada e que isso traz consequências, né? As consequências de uma alimentação global, elas são apresentadas hoje como um problema de saúde pública. Esse fato, ele pode ser muito bem observado quando a gente vê o aumento nos índices, por exemplo, de obesidade e sobrepeso no país. Então, é dessa situação que a gente está tratando. E me parece que sim, o investimento das nossas políticas públicas, eles precisam estar valorizando esse pequeno agricultor, né? Esses alimentos que são produzidos de forma in natura, sem a adição dessa grande rede de agrotóxicos que são disponibilizados no país, porque isso de fato é que vai garantir segurança alimentar e nutricional, acesso à terra, às comunidades, aos territórios, né? Certo. E, doutora Ana Carolina, nós começamos a conversa falando a respeito dessa pesquisa, né, sobre segurança alimentar. E, diante dos resultados revelados pelo estudo, que também nós acompanhamos na reportagem, quais estratégias o Brasil deve adotar para conseguir acabar com a fome até 2030, doutora? A gente pode pegar, por exemplo, o relatório divulgado no final do ano de 2020 pela FAO, que ele vai apontar algumas projeções para a segurança alimentar e nutricional, pensando, né, pós esse início de pandemia e o pós-pandemia. E esse relatório, ele vai ressaltar que a pandemia, ela vai interferir significativamente nas 4 dimensões da segurança alimentar e nutricional. Quais são essas 4 dimensões, né? A primeira é a disponibilidade, que seria essa produção e consumo de alimentos. Depois, a segunda seria o acesso, que é um acesso físico e econômico por parte das pessoas. A terceira dimensão seria a utilização, né? A gente vai utilizar esses alimentos de forma nutricional, o uso biológico dos alimentos. E, por fim, a última dimensão seria a estabilidade, né? Que seria esse acesso ininterrupto, garantir a alimentação todos os dias do ano. Problemas em quaisquer uma dessas 4 dimensões podem ser crônicos, sazonais ou em decorrência de desastres na natureza e epidemias, né? Como o caso da Covid. E que elas vão trazer condições importantes, né, para a gente determinar quais são as nossas ações prioritárias, definir as prioridades, né, o enfrentamento através das políticas públicas. Perfeito, doutora Ana Carolina Einsfeld Matos. Nós agradecemos a sua participação aqui no programa e os esclarecimentos. Obrigada, eu que agradeço o convite e fico à disposição. E no próximo bloco do especial Agenda 2030, vamos conferir a atuação do Poder Judiciário no combate à fome. Voltamos logo. Você está ouvindo Especial Agenda 2030. Sessão plenária. Todas as sessões do Supremo Tribunal Federal são transmitidas ao vivo pela Rádio Justiça, quartas e quintas à tarde, e também convocações extraordinárias. Sessão plenária. No site da Rádio Justiça, você encontra o arquivo recente de aula, www.radiojustiça.jus.br. Voltamos a apresentar Especial Agenda 2030. E nós vamos falar agora da atuação do Poder Judiciário na Agenda 2030. No Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, com sede no Pará,
Magistrados realizam anualmente uma campanha de doação de alimentos, com o objetivo de proteger crianças e adolescentes da fome e, consequentemente, do trabalho infantil. Vamos ouvir a reportagem. O combate à fome faz parte do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de número 2 das Nações Unidas. No âmbito do Poder Judiciário, o tema foi pautado em pelo menos 15 ações ajuizadas no Supremo Tribunal Federal, de acordo com o painel STF e a Agenda ONU 2030. Mas, além dos processos envolvendo o tema, o Poder Judiciário tem atuado de maneira prática no combate à fome por meio de projetos desenvolvidos por magistrados e servidores. No Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, com sede no Pará, por exemplo, a Comissão de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem desenvolve há 7 anos uma campanha de doação de alimentos em prol das crianças e dos adolescentes do Estado. O projeto busca contribuir para o combate à fome entre crianças e adolescentes e, assim, proteger os jovens do Estado do trabalho infantil. Rádio Justiça, de Brasília, Pedro Scartesini. E para repercutir o assunto dessa reportagem, vamos conferir agora uma entrevista feita pela repórter Patrícia Portales. Ela conversou com o coordenador de gestão estratégica do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, Dr. Rodopiano Neto. Vamos ouvir. Atuação do Judiciário. Doutor Rodopiano, bem-vindo ao especial Agenda 2030 da Rádio Justiça. Obrigado. A satisfação está aqui participando. Doutor Rodopiano, o senhor já cuidou de processos relacionados à fome? O senhor poderia dar exemplos de quais? Bom, primeiro, destacar o pioneirismo do Poder Judiciário nesse alinhamento com a Agenda 2030, das Nações Unidas. Então, o CNJ, como catalisador desse processo, ele estimulou os tribunais a alinharem os seus planos estratégicos, trabalhar essa questão dos ODS. Aqui mesmo no TRT da 8ª Região, o nosso novo plano estratégico, ele já traz esse alinhamento aos 17 ODS, inclusive estimula esse alinhamento dos seus planos intra-organizacionais. A TRT, ele, por ser uma justiça especializada, não trabalha diretamente com esses processos, são questões trabalhistas, mas então a correlação seria indireta, Então, como você destacou, emprego, questão do emprego, do desemprego, isso tudo afeta, obviamente, aos demais ODS. Então, assim, não diretamente assim, a gente atua nesse tipo de processo, apenas de forma indireta. Mas vamos dar um exemplo, doutor, de como essas ações trabalhistas, por exemplo, podem levar a esse resultado, de ajudar a pessoa a sair de uma situação difícil. Olha, uma questão importante, assim, a gente sempre trabalha a questão dos valores, do valor, por exemplo, de tudo que o TRT produz em termos de resultados, ele se converte em benefício para a própria sociedade. Então, por exemplo, se tem uma reclamação trabalhista de sua demanda, vem buscar os seus direitos, recupera esses direitos, o tribunal reconhece, paga, executa, ela recebe, isso volta para a economia. Então, esse montante que o trabalhador recebe, ele volta para a economia, ele é injetado na economia. Na própria agora questão da pandemia, muitas ações trabalhistas foram revestidas de resultados de acordos com o Ministério Público do Trabalho, enfim, acabaram revestidos para o combate à pandemia. Então, é uma outra forma de atuação. Além disso, nos programas sociais que o Tribunal também estimula. A gente tem, por exemplo, um programa muito importante aqui, focado na questão que já estaria mais relacionada ao ODS 4, questão da educação e qualidade, que é focado na aprendizagem e no combate ao trabalho infantil. Então, também o Tribunal tem uma série de ações, uma série de ações nesse sentido. Então, são formas de atuação que acabam impactando nesse ODS e em vários outros. Em um período
sensível, né, que todos vivemos. E, doutor Rodopiano, em outubro deste ano, o Superior Tribunal de Justiça concedeu liberdade a uma mulher em situação de rua em São Paulo que furtou miojo e outros alimentos avaliados em pouco mais de R$ 21. O ministro aplicou o princípio da insignificância. Esse princípio tem sido uma ferramenta usada pelo Poder Judiciário para combater injustiças que causam a fome no país? Certamente, né? Então é um princípio fundamental, na verdade, de se trabalhar até relacionado à dignidade da pessoa humana. Então eu conheci esse caso, acompanhei esse caso, é muito importante mesmo a aplicação. Isso até reflete a situação de vulnerabilidade social, né, das famílias brasileiras, nesse momento difícil que todos nós estamos passando, o mundo todo está passando, mas o Brasil em especial. Então, assim, é fundamental, né, que se observe o princípio da dignidade humana, né, na entrega da prestação jurisdicional. Inclusive destacando que esse princípio é um dos valores institucionais, né, do Poder Judiciário, né, e que a gente tem da 8ª região em especial, e que a gente tem que trabalhar e realmente materializar esse princípio em ações práticas, como nas decisões judiciais que você destacou. E falando em ações práticas, doutor Rodopiano, o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região tem um projeto de combate à fome. Como funciona, doutor, esse projeto? Ele trabalha, na verdade, na questão muito focado na aprendizagem, né, na educação infantil, né, no combate ao trabalho infantil e no combate à fome. Então, ele é coordenado por uma desembargadora aqui do tribunal e uma juíza, e a gente tem atuado em diversas frentes de educação para o trabalho, de profissionalização, de treinamento, ações voltadas em parceria com a igreja, com movimentos sociais, né, para levantar realmente essa bandeira e buscando muito a questão da profissionalização do jovem, né? Preparação desse jovem para o mercado de trabalho. Então, essa é uma das formas principais de atuação desse programa. Doutor Rodopiano Neto, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui com a Rádio Justiça. Eu que agradeço a oportunidade. E quem quiser saber mais sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal com a Agenda 2030 das Nações Unidas, pode acessar o hot site lançado no ano passado pela Corte. Anote aí, www.portal.stf-uifem.jus.br/agenda-2030. Na página são apresentados eventos e estudos, além dos dados indicativos de processos em que há correlação com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, estabelecidos pela ONU. No próximo bloco, vamos conversar com o advogado Albinir Cherubini sobre agricultura sustentável. Você está ouvindo Especial Agenda 2030. Rádio Justiça. Sintonize seus direitos. Voltamos a apresentar Especial Agenda 2030. O Brasil tem várias leis que estabelecem direitos e obrigações relacionadas ao combate à fome. Confira a reportagem. A nossa Constituição Federal, a partir da Emenda Constitucional 64 de 2010, introduziu de forma expressa a alimentação como direito social. Mas antes disso, a Constituição já realizava proteção, ainda que não de forma expressa, na medida que a alimentação é uma necessidade primária e essencial para a própria existência de qualquer pessoa. Neste sentido, a alimentação também está englobada na compreensão do princípio da dignidade humana, estabelecido no artigo 1º da nossa Carta Magna, bem como na interpretação do artigo 7º do texto constitucional, que garante um salário mínimo para atender às necessidades básicas do trabalhador, dentre elas a alimentação.
Além da Constituição Federal, outras leis também asseguram o direito à alimentação para a população brasileira, como a norma que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e o Decreto de 2010, que instituiu a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Rádio Justiça, de Brasília, Arthur Filho. Direitos. E para saber mais sobre o que diz a legislação brasileira sobre o combate à fome e também a agricultura sustentável, eu converso agora com o Dr. Albenir Cherubini, advogado, mestre e professor de Direito Agrário e também presidente da União Brasileira dos Agraristas Universitários. Dr. Albenir, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Olá, Sérgio Duarte, tudo bem? Ouvintes da Rádio Justiça. É uma felicidade retornar aí e comentar com você sobre esses temas relativos também de abrangência do estudo do direito agrário. Doutor Albenir, então vamos lá. A Constituição Federal prevê, então, o direito à alimentação. Mas como fazer valer esse direito em um país que tem tanta gente passando fome? Bom, a Constituição, ela traz uma série de disposições sobre o direito à alimentação. Também nós vamos lembrar aqui, Sérgio, que ela fala também uma série de dispositivos sobre a erradicação da pobreza, das desigualdades, e ela traz, na parte do que diz respeito às políticas agrícolas, ao direito agrário também, uma série de previsões que fazem tratamento diferenciado, e o grande objetivo do direito agrário no Brasil, e aí remonta desde o seu nascimento com o Estatuto da Terra em 1964, foi uma preocupação com a produção agrícola. Num primeiro momento, uma grande preocupação com o abastecimento, não só de alimentos, mas também com matérias-primas. E ao longo desses mais de 50 anos de direito agrário e também com a promulgação da Constituição, a gente viu uma série de normas jurídicas que foram vindo ao longo do tempo, e nos últimos 10 anos aqui ressaltando uma série de novas legislações trazendo essa preocupação maior de erradicação da fome, da segurança dos alimentos, e também uma preocupação muito grande do ordenamento jurídico brasileiro de uma produção com sustentabilidade, buscando cada vez mais essa noção entre o produzir e o preservar. E professor, o que diz então essa lei de segurança alimentar e nutricional? A gente tem não só ela, mas essa seria uma das normas que busca justamente trabalhar a noção de segurança dos alimentos, segurança alimentar. Então, ela trabalha conceitos desde a qualidade dos alimentos até aquelas disposições que foram colocadas pela FAO, pela ONU, do ter o alimento seguro, disponível, acessível e de qualidade. E nesse contexto, por óbvio, essa preocupação da erradicação da fome. Mas ela é apenas uma das legislações no contexto de uma série de normas que buscam justamente e devem trabalhar de forma sincronizada, de forma coordenada com o sistema como um todo, compreendendo as políticas agrícolas para que garanta justamente isso, que tu tenha uma produção com qualidade, em quantidade, acessível, que atenda às necessidades da população brasileira. E não só isso, hoje também ressaltando o papel brasileiro como grande player exportador de alimentos e matérias-primas de origem animal e vegetal. Professor, de que forma então a política agrícola prevista na Lei 8.171 de 1991 pode ajudar nessa diminuição da fome? A lei da política agrícola, ela traz uma série de mecanismos. A lei 8.171 ela é um guarda-chuva. Então, ela traz algumas ações de política agrícola que devem ser observadas não só em âmbito federal, mas também observadas em âmbito estadual e municipal, mais do Distrito Federal, salientando que ela traz as normas básicas, podendo
esses outros entes da federação também, naquilo que for compatível, legislar, ampliar. Então, ela traz desde questões sobre o fomento da atividade agrícola, forma de produção, e ela sempre pautou por esses mecanismos de produção com sustentabilidade, e ela traz uma série de disposições ali sobre a armazenagem, sobre melhoramento da infraestrutura, visando aumentar a produção do setor agrícola brasileiro. E, professor, tivemos até agora o aumento do gás de cozinha e também de vários alimentos da cesta básica. Isso acaba influenciando também no aumento da fome em nosso país? A gente tem um grave problema ainda do Brasil, que é a desigualdade social, né? E agora, Sérgio, está acontecendo um fenômeno, não é exclusivamente brasileiro, mas uma suba de preços generalizados e amplo internacional. Aí também a gente tem uma série de fatores, por exemplo, o reflexo da pandemia. Tivemos recentemente umas normas internacionais referentes à navegação de uma série de navios já não puderam mais circular, então teve um problema de transporte internacional. Tivemos alguns problemas no que afeta a agricultura, com entrega de insumos defensivos agrícolas, a exemplo do glifosato, também está passando um problema de fertilizantes muito grande. Então, já tem uma série de fatores interferindo que podem afetar a produção agrícola. Aí também a gente teve um problema interno ali que envolve problemas climáticos. Tivemos uma perda, por exemplo, na produção do milho, que é essencial para a alimentação animal. Então, assim, a tendência é que nós vamos ter, sim, aumento no preço dos alimentos, e isso vai impactar especialmente para aquelas pessoas de menor renda. Então, é um problema que está acontecendo internacionalmente. O Brasil, eu posso atestar aqui pelos dados que eu acompanho, que ele ainda não está sofrendo tanto quanto outros países, porque a gente tem felizmente, essa vocação de produção agrícola, mas é bom que a gente fique atentos para essa problemática. Então, volta a fome, ou essa dificuldade de acesso, até mesmo em razão da menor produção e do aumento dos preços, como mais um desafio aí que a gente vai enfrentar, pelo menos entre esse ano e o próximo ano, prejudicando especialmente as classes mais pobres da sociedade brasileira. Professor, o governo federal sancionou no ano passado uma lei que trata do combate ao desperdício dos alimentos e também até a doação de excedentes de alimentos para o consumo humano. De que forma essa regra pode ajudar a combater a fome aqui no país? Como a própria proposta da lei já diz ali, esse enunciado ao invés de ter descarte, desperdícios, tu poder direcionar para as pessoas mais pobres. Porque antigamente tu poderia até ter problemas sanitários, né? Algumas proibições aí de municipais, estaduais, então a lei ela traz essa possibilidade de, em vez de desperdiçar, vamos destinar para quem tem fome, claro, observando esses requisitos mínimos aí de sanidade, qualidade dos alimentos. Então isso aí é muito importante que está acontecendo. Mas não só isso, a gente tem que registrar que a gente tem acompanhado aí uma série de outras normas para estimular o desenvolvimento da produção, e alguns investimentos muito grandes que foram feitos aí que a gente tem acompanhado pelo menos nos últimos 2 anos aí, relativo a um fortalecimento dos pequenos e médios produtores rurais. Em 2018, o senhor publicou um artigo, O Direito Agrário Brasileiro e suas contribuições para a realização dos objetivos traçados na Agenda 2030 da ONU. Qual era a previsão que o senhor já fazia, então, nesta época? Esse artigo foi originalmente publicado em conjunto com o professor Darcy Zibert num congresso internacional. Ele foi publicado lá, onde o nosso objetivo era mostrar como é que estava a organização do setor
agrário brasileiro, especialmente pelas normas do direito agrário brasileiro, para atendimento desses novos cenários. Né? E nesse estudo, a gente, através da legislação e de alguns dados, a gente mostra que o Brasil está muito na vanguarda, não só em questão de uma organização do setor agrário brasileiro, mas também na relação entre preservação e sustentabilidade, demonstrando que desde a sua origem o direito agrário brasileiro e as normas jurídicas brasileiras, elas postulam justamente isso, uma organização para acabar com a pobreza, acabar com as desigualdades sociais, para fazer esse enfrentamento das mudanças climáticas, e tudo isso sempre estava no germe, a legislação agrária brasileira sempre trouxe no germe daquilo que hoje a gente conhece pela noção de sustentabilidade. Conversamos na Rádio Justiça com Albenir Cherubini, advogado, mestre e professor de Direito Agrário e também presidente da União Brasileira dos Agraristas Universitários. Professor, muito obrigado pela sua atenção com a Rádio Justiça nesse programa especial sobre a Agenda 2030. Eu reitero aqui meus agradecimentos. Quem faz a diferença. E vamos conferir agora o depoimento de Ivan Berger. Ele é técnico do MOC, que é o Movimento de Organização Comunitária. A ONG ajuda pessoas a saírem da situação de insegurança alimentar grave no semiárido do estado da Bahia. Vamos ouvir. Olá, eu sou Ivan Berger, técnico do MOC, que é Movimento de Organização Comunitária, em funcionamento desde outubro de 1967, uma entidade civil, né, de direito privado para fins filantrópicos e não econômicos, de caráter beneficente, educacional, voltado para o desenvolvimento sustentável da sociedade humana e sempre buscou a combater a fome. Então, as ações do MOC aqui na região do semiárido baiano, aqui na região do Cinzal, Bacia do Jacuípe, vem com vários projetos de segurança alimentar, projetos de captação de água, que projeto de cisterna, de consumo, de produção, onde a gente orienta as famílias a produzir alimentos saudáveis, né? E esses projetos vêm combatendo, vem melhorando, atenuando a fome, né? Então, são vários agricultores aqui da região que passam por dificuldade, e o MOC vem trabalhando isso ao longo do seu tempo. E com o objetivo, né, que começamos agora em 2020, uma campanha, o objetivo geral da campanha está estruturando no sentido de somar esforços, né, para atenuar a situação de vulnerabilidade alimentar, psicossocial e econômica no contexto da pandemia da Covid-19 e seus desastrosos efeitos na vida das populações rurais e das áreas perurbanas onde o MOC atua, tendo como público-alvo crianças, adolescentes, jovens, mulheres, educadores, agricultores no semiárido baiano. Então, buscando o desenvolvimento da autonomia, do protagonismo e da solidariedade em tempos de pandemia. Então, o MOC vem fazendo isso desde há muito tempo, mas também agora com essas campanhas, com vários parceiros para fazer doações, como a gente fez doação de mais de 8 mil cestas básicas para famílias, entendeu? Também, não só de alimentos também, mas a gente também de higiene, arrecadamos alimentos, recursos financeiros para o enfrentamento da violência contra as meninas e mulheres e crianças. Então, o MOC vem sempre trabalhando nessas questões de dando condições dignas a toda a sua população que atua. Então, muito obrigado, as ações do MOC são essas. Infelizmente, o especial Agenda 2030 vai ficando por aqui. Ele é um programa da Rádio Justiça e contou com a produção de Ana Cláudia Possati, os trabalhos técnicos de Teso Gonzaga, coordenação de jornalismo Marcela Luiza e apresentação de Sérgio Duarte. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. A Rádio Justiça apresentou Especial Agenda 2030. Um plano global para garantir uma vida digna para todos.